É isso aí, galera. Vamos lá que eu estou animado, hein? Abre sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 44. O tema da nossa mensagem é Encontro com o Espírito Santo. Porque aquilo que nós recebemos aqui, ou aquilo que vivemos aqui, não existia isso. Você sabe disso, querido? A gente entrar numa reunião dessa e Deus tomar o nosso coração, tomar a nossa vida, e a paz vir para o nosso coração, a alegria, nós nos sentirmos amados naquele momento, porque antes da vinda de Jesus, o Espírito Santo, ele visitava o profeta, ou alguma pessoa lá, segundo a necessidade daquele local, mas não havia uma liberdade, tanto que você sabe que o véu do templo era fechado, e só podia entrar lá onde Deus habitava, que era uma visão clara da habitação de Deus, lá no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano. Não era todo mês, nem todo dia, era uma vez por ano que ele entrava lá. E detalhe, o temor deles era tão grande que ele ainda entrava amarrado por uma corda no meio da cintura, porque eles ficavam com medo de Deus tacar fogo no sumo sacerdote lá, porque o homem é falho, e eles tinham que puxar o sumo sacerdote, que ninguém podia entrar lá. Então, uma vez por ano, uma vez por ano, era o dia que eles tinham um relacionamento com Deus, ou quando Deus aparecia em algum profeta lá para dar uma palavra para eles. Hoje está liberado, amém ou amém? Lá no teu quarto, tu bota uma canção, começa a adorar, daqui a pouco Deus está lá do teu lado, falando contigo, uma reunião dessa aqui. Então isso, Deus quer continuar isso, não só continuar, Deus quer ampliar isso. Deus quer o quê? Ampliar. E quem é que ele vai usar? Aqueles que ele já conseguiu alcançar. Porque Deus não vai usar, pastor, Deus usou uma mula. Deus usou uma mula porque o profeta estava cego, porque Deus não queria usar a mula, Deus queria usar o profeta. A mula falou porque o profeta se calou. Quando o profeta se cala, quem fala é a mula. Você está ouvindo ou não? Mas Deus queria usar a mula? Não, Deus queria usar o profeta. Só que o profeta estava na ignorância, a mula teve que falar com ele para ver se ele abriu os olhos, mas nem assim abriu. Então, hoje nós temos essa liberdade, essa oportunidade de entrar na presença, que é entrar no Santo dos Santos. Porque quando Jesus morre e ressuscita, uma das coisas que aconteceu, não sei se você já leu na Bíblia lá, que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Você já leu isso lá? Quem leu isso já? Ué, tem alguém lê Bíblia aqui? Vamos lá, querido, vamos vir para a escola, amém? O véu se rasgou, o véu lá do templo, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, se rasgou. Mas não foi para poder todo mundo entrar lá, foi para Deus sair de lá, que agora Deus saiu para vir para habitar no nosso coração, amém ou não amém? Isso é tão importante que Jesus, a gente leu semana passada, Jesus falando, eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos não, vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vai te conduzir a toda a verdade. Ovelha, você sabia que mentira nenhuma do diabo pode te enganar mais? Só um amém que eu vi. Mentira nenhuma do diabo pode te enganar, sabe por quê? Porque você agora tem o Espírito da verdade em você, te conduz a toda a verdade. Porque o diabo pode inventar um monte de mentira para você, mas se você decidir dar ouvido ao Espírito da verdade, o Espírito da mentira perde a força na tua vida. Porque Jesus disse que Ele é o pai da mentira e tudo que Ele é mentira. Então, o Espírito da verdade que habita em nós. Isaías capítulo 44. Amém? Mas agora, escuta, Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi,
Assim diz o Senhor, que o criou e o formou desde o ventre materno, e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o chão, o chão sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros junto à corrente de águas. E eles brotarão. Então, quando você vê Deus usando uma linguagem, que era a linguagem que eles poderiam entender, e claramente Deus deixa algo claro, que uma plantação, para que haja multiplicação, ela precisava ser regada. E ele diz: vou derramar o meu espírito, porque ele tinha algo para fazer, porque Deus tem a parte dele para fazer, amém? E Deus não falha na parte dele, porque essa chamada, essa nossa campanha, encontro com o Espírito Santo, isso aí, querido, é algo que está liberado para a igreja, porque essa é a proposta de Deus. Eu peguei aqui um texto do Velho Testamento, que eu poderia pegar vários do Novo Testamento, que fala sobre essa ação, poder desse encontro que Deus tem. Mas eu peguei um do Velho Testamento para que você tenha uma convicção que muito tempo antes Deus já tinha essa intenção de derramar o Espírito dele sobre os seus servos, sobre aqueles que têm um relacionamento com ele. Porque Deus não quer simplesmente um relacionamento superficial, querido. Porque pensa aqueles que só tem adulto aqui, os adultos sabem disso, que uma pessoa, quando ela começa a gostar da outra, ela quer ter uma responsabilidade, e não por simplesmente encontrar por acaso, porque se isso acontece, que não tem verdadeiramente nada dentro do coração pela pessoa. E assim é as coisas de Deus também. Eu preciso provar, porque, querido, tem muita gente que não recebe de Deus porque não tem fome e sede para receber. É muito conformado. Eu não posso ser uma pessoa conformada, não, já fui salvo, agora eu sou da igreja, beleza, tá, e aí? Deus tem algo a mais para fazer, porque diz assim: não foi vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês para que vocês vão e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E uma árvore, para dar fruto, ela tem que ser tratada, porque é responsabilidade daqueles que são alcançados por Deus alcançar outros. Mas vazio de Deus, eu vou fazer o quê? Ninguém dá o que não tem, querido. No livro o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 18, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Qual era a proposta para a igreja? Se encher do Espírito. Qual é a proposta para a igreja? Eu sou novo convertido. Deus tem uma proposta para você de se encher do Espírito. Esse é o desejo de Deus. Porque uma igreja, querido, que tem uma pessoa que tem um encontro é totalmente diferente. Porque tu vai fazer uma avaliação de uma pessoa que está na igreja. Não, fulano está na igreja, mas o comportamento dele é X, Y. O comportamento dele, mas tá. A pergunta é: ele teve um encontro com o Espírito Santo? Porque, querido, vou te falar, ninguém que tem um encontro com o Espírito Santo continua sendo a mesma pessoa. Não continua. Eu fui criado na igreja, eu sou neto de crente, filho de crente, mas eu não tinha tido um encontro com o Espírito Santo. Primeiro que a denominação que eu era, eu nem sabia que existia Espírito Santo, nem sabia, eu nunca nem ouvi falar. Então eu vou ter um encontro com alguém que eu não sei, e eu cresci a minha vida toda e me desviei sem ter um encontro com o Espírito Santo. Porque quando falta a presença do Espírito Santo, está na igreja ou está num barzinho, é a mesma coisa. Que as pessoas vêm até a igreja, porque hoje você escuta aí churrasco ali no mundo, vai lá no botequim, está lá tocando eles cantam em tudo, dançam, a minha vida é do mestre, bota outra aí. Aí daqui a pouco a mesma vitrola está tocando Madureira, porque não tem a essência. O que falta é a essência.
E eu e você não podemos nos conformar de maneira nenhuma de eu ser só uma pessoa da igreja, uma pessoa que vou à igreja. Eu acho o evangelho bonito, eu acho os crentes legal, esse negócio de ser crente é legal. Um dia eu vou ser crente, só para mim parar de fumar, beber, parar de fazer essas coisas. Querido, vou te falar, se não tiver um encontro com o Espírito Santo, você só vai mudar o vício. Porque não é o fato de vir à igreja, é o fato de ir a Deus, é a proposta de ir a Deus, de ter a intimidade com quem é o autor e consumador da fé. Semana passada eu estava falando que Jesus estava, duas multidões totalmente diferentes, uma multidão vindo com Jesus, cantando alegremente, e uma multidão indo enterrar o filho único de uma viúva, em choro e pranto. Só que quando Jesus chegou, a primeira declaração dele foi para a mulher: não chore. Porque a proposta de Jesus inicial é tirar toda a dor da tua alma. Tirar toda a dor. Porque, querido, se for um tratamento só do lado de fora, será superficial. Quando Jesus tinha um assunto que ele conversava e falou: ninguém põe vinho novo em odre velho. Para colocar vinho novo, tem que trocar o odre também. Já havia uma profecia em Ezequiel que vos darei um novo coração, tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei um coração de carne, e derramarei sobre você o meu espírito, porque é uma preparação. Então não é pura e simplesmente eu quero, não. O quanto que você deseja isso, o quanto que em primeiro lugar você acredita nisso. Porque o apóstolo Paulo chegou na igreja, uma igreja que o evangelho era pregado por um cara fantástico chamado Apolo, pregador do evangelho, que conheceu Paulo depois. E Paulo chegou lá na igreja que Apolo dirigia e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E Paulo perguntou: o que, irmão? Porque quem recebe somos nós. Não é Deus que nos obriga. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles: nem ao menos sabemos que tem Espírito Santo. Como que eu vou receber o que eu não conheço? Nem ao menos, olha a declaração deles: nem ao menos sabemos que existe Espírito Santo. Paulo falou: então vocês foram batizados em qual batismo? No batismo de João. O batismo de João falava de arrependimento, de obras mortas, de obras da carne. Mas não é só arrependimento, não é só se arrepender, porque arrependimento sem resultado é remorso. Amanhã eu faço de novo, porque se eu não tenho a essência da transformação, que é a verdade de Deus agora conduzindo a minha vida, querido. Paulo orou por eles, foram batizados com o Espírito Santo na hora. Mas por que foram na hora? Porque creram. Porque tem muita gente que fica de fora daquilo que Deus deu. Por quê? Ouve vozes estranhas. Eu já ouvi um montão falar que o Espírito Santo não é para todo mundo. Só que o Espírito Santo não é um prêmio. Ele não é um prêmio. Tem muita gente que prega isso, igrejas enormes aí pregam isso, que o Espírito Santo é um prêmio. Se você é bonzinho, tu recebe. Se você é malzinho, você não recebe. Se você é casado, você recebe. Se você ainda não casou, você não recebe. Se você ainda tem coisas da sua velha criatura, você não recebe. Querido, isso é prêmio. Espírito Santo é presente de Deus para a igreja. É dom. Jesus falou: não quero deixar você sozinho. Vou enviar o Espírito Santo. Agora, eu preciso crer para receber. Porque se é a manifestação de Deus em mim, para tirar a dependência de outra pessoa, que tem gente que, desculpa, acho que deixa eu ver se eu vou falar isso. Pode falar? Tem visitante aí, hein? Não é para você não. Tá vendo, meu parceiro? É com eles aí, viu? Eles falando para me falar. Não vou falar, não. Tem gente que só... Falo ou não falo, meu Deus? Tem gente que só caminha se tiver outro empurrando, irmão.
Fica tu sozinho, meu irmão, como é que tu vai fazer? Tem gente que se não ligar para a casa dele, ele não vem para a igreja. Vou ficar em casa para ver se alguém vai me ligar. Ninguém me ligou, não vou para a igreja. Para, irmão. Jesus vai voltar e tu vai ficar aí, hein? Primeiro que eu nunca vi Jesus indo atrás de ninguém. Para de querer que as pessoas vão atrás de você, que eu nunca vi Jesus indo atrás de ninguém. Isso é a voz do capiroto na tua vida. Aprende, querido. Aprende a caminhar. Porque é você que tem que ter fome e sede. Porque quando eu olho para a Bíblia, querido, as pessoas tinham resultados de Deus porque elas iam atrás. Você quer ver uma coisa? A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, quanto tempo? Ela estava sofrendo de uma enfermidade que não achava cura em lugar nenhum. Mas ela estava buscando a cura ou não? Ela estava buscando ou não? Claro, diz que 12 anos ela gastou tudo que ela tinha. Ela queria ser curada. Só que o texto diz que ela só piorava. Mas ela desistiu? Por que a igreja às vezes desiste tão fácil só porque as coisas não aconteceram naquele dia? Tem oração, você, qualquer um, já não ora mais porque não aconteceu. Onde está a tua fé, querido? Se Deus disse que vai realizar, está escrito buscar e acharei. Agora, qual dia? Aí não é comigo. Qual é o meu posicionamento? Buscar. Jesus falou assim: e o Pai negará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Não. Mas qual é a minha proposta, querido? Qual é a minha dedicação? Quanto eu tenho me dedicado em busca daquilo que Deus tem? Porque Deus tem algo ainda para fazer na minha vida, amém ou não amém? Agora, Deus me salvou, não, agora, beleza, vai acontecer tudo. Não, querido. Deus me colocou no caminho da busca. Agora eu tenho que ir. Porque quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus foi lá, pisou o Egito, massacrou o faraó, mas quem teve que sair foi o povo de Israel. Deus não foi lá, pegou ninguém no colo e tirou, não. E detalhe, quando eles estavam querendo voltar, eles iriam voltar para lá. Porque Deus estava os conduzindo. Agora ele teve que tomar uma decisão. Porque senão eu vou passar a minha vida toda na igreja sem ter uma intimidade profunda com Deus. A minha intimidade é superficial. Aquele dia, o culto hoje não está me arrepiando. Oh meu Deus, as pessoas andam por isso. Estou todo arrepiado. Isso é demônio às vezes, hein? Eu não posso ficar dependendo dessas coisas. Isso é externo. Um dia eu falei com Deus assim, eu acostumado a ouvir a voz de Deus direto, sim, ó, Deus falando comigo, e aí meu filho, não sei o quê. E daqui a pouco parou. Eu chateadinho, falei, o senhor parou de falar comigo, está chateado comigo? E nada dele responder. Depois que eu insisti tanto, falei, cara, não vai falar não? Está chateado comigo? Falei, olha meu filho, você me ouve todo dia porque você lê a Bíblia. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus fala contigo todo dia. Porque a Bíblia não é um livro de Deus, ele é a palavra de Deus. É Deus falando contigo. É Deus falando comigo. Agora, em que nível que está a minha fome? A minha sede por Deus? Desculpa, mas eu vou falar. Hoje eu vou falar. Tem gente para vir para uma reunião dessa de dia de quinta-feira, irmão, é uma luta. Senão vai perder o capítulo da novela. E a novela não acrescenta nada na vida. Um dia eu perguntei a uma pessoa assim: pô, não te vejo na igreja dia de semana de jeito nenhum. Pô, pastor, mas eu estou lendo a Bíblia. É, minha filha, eu sei que você está lendo. Ela, estou vendo aquela novela da Record. Acho que era os 10 mandamentos, ou Jesus. Ela, pô, estou acompanhando a Bíblia direitinho lá. Eu falei, minha filha, tá bom. Porque o ser humano ele tem uma mania de querer conduzir a vida dele, não reconhecendo o que precisa fazer. E às vezes está fazendo, está errado. E a proposta de Deus é falar: eu vou derramar. Mas vem cá, qual era o posicionamento que Deus queria deles para derramar? Mas Deus não tinha uma promessa para eles, eles foram para o exílio 2 vezes. Deus tinha promessa para eles desde a fundação do mundo, mas por 2 vezes eles foram para o exílio.
Eles ficaram 70 anos escravos. Mas e a promessa que Deus tinha? Continuava em alta. Porque Deus nunca esquece daquilo que Ele falou. Agora, quem é que vai receber? Aqueles que se posicionam para receber. No livro de Efésios, capítulo 6, verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aí eu não me fortaleço no Senhor, eu não vou estar firme. Porque se eu não fizer a minha parte, Deus não vai poder fazer a dele. Você está me ouvindo ou não? Não adianta nada Deus derramar. O sonho de Deus, a visão de Deus é que toda a igreja seja abastecida, que tenha um encontro com o Espírito Santo. Uau! Esse é o desejo de Deus. Mas qual é o desejo da igreja? Qual é o desejo individual de cada um? Porque essa é a proposta de Deus. Agora, para isso acontecer, tem que ser a minha proposta. Porque tem que ter shalom. Tem que ter o quê? Paz, encaixe. É Deus querendo e eu também querendo. Deus querendo e eu também. Porque às vezes tem muita coisa que nós queremos e Deus não quer. Porque eu já ensinei a igreja, querido, não apresenta teus planos a Deus não, pergunta a Deus quais são os planos dele, para você fazer parte. Senhor, quais são os teus planos? Que eu quero fazer parte. Porque senão a gente fica apresentando, pegando nossos planos e dando a Deus. E não é isso. Porque o desejo de Deus, biblicamente falando, é derramar o Espírito. Derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Esse é o desejo de Deus. Não é somente sobre a igreja, não. O desejo e a profecia dele que derramarei sobre toda a carne. Porque na visão de Deus todo mundo se converte. Amém ou não amém? É a visão. Vai todo mundo se converter? Não. Mas a visão de Deus, a crença de Deus é que todo mundo venha para receber do Espírito Santo. Abre em João capítulo de número 4. Você conhece esse texto, Jesus batendo papo com aquela mulher samaritana? Mas tem algo que Jesus fala para ela aqui, querido. Fantástico. E Jesus está ali sentado naquele poço, que eles chamam de poço de Jacó, uma fonte. E a mulher vai buscar água naquela fonte. E Jesus começa a bater um papo com ela. E no verso 7, diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus disse: dá-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e a quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e eu lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, que ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus respondeu: vai chamar teu marido e volte aqui. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido,
porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. E o que você disse é verdade. Jesus falou uma coisa para ela, querido: vou te dar água viva. Vou te dar água viva. Mas por que Jesus fala isso para ela? Porque pelo dom da palavra do conhecimento, Jesus conhecia a vida que ela tinha. E ela era uma pessoa que já tinha tido 5 maridos, e agora o que ela tinha não era marido dela. Isso o que estava acontecendo? Ela estava buscando uma satisfação na carne, uma satisfação nesse mundo. E a satisfação que ela precisava estava em Jesus. E ela não ia encontrar isso, só se Jesus desse. Porque ele falou: se você conhecesse, por que tem muita gente que não recebe? Porque não conhece. Porque eu não posso, de maneira nenhuma, ser igual do mundo, querido, desconhecedor de quem é Jesus. Qual era a proposta dele? Porque ele falou: se você conhecesse e pedisse, eu lhe daria água viva. Que não basta só saber. Você está me ouvindo ou não? Também tem que pedir, tem que mostrar interesse. E depois você vai olhar que a vida dessa mulher foi transformada. Mas por que foi transformada? Porque ela recebeu daquilo que Jesus tinha para dar para ela. Porque não é algo físico. Ela estava pensando em água física, e que Jesus estava querendo dar espiritual. Porque Jesus não quer dar espiritualidade, Ele quer tornar você espiritual. Porque uma vida espiritual é uma vida transformada. Que Jesus nem pediu a ela, mas ela largou o cântaro, o que ela estava fazendo, e foi anunciar na cidade o que Jesus tinha feito por ela. Lá no verso 37 está escrito: quanto a mulher, largando o seu cântaro, foi na cidade dizer quem era Jesus. Porque não, sabe que não tem essa forçação de barra, onde a igreja não faz isso, não faz aquilo, olha, bota isso, bota aquilo. Querido, o que falta é um encontro com o Espírito Santo. O que falta? Porque quem tem um encontro com o Espírito Santo é transformado. Talvez você conheça alguém que você não tenha nem paciência, mas não tem nem paciência mais. Às vezes a pessoa prega assim para o outro: já falei, se quiser quer, se não quiser vai para o inferno. Salvação individual. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala: tenha paciência, tenha paciência com as pessoas. Porque nem todo mundo teve um encontro com o Espírito Santo. Tem muita gente que fez a igreja e supriu uma necessidade e não encontrou com Deus ainda. Aí passa uma temporada na igreja e depois sai, porque não teve um encontro. Porque, sabe, querido, é Deus que preenche qualquer vazio que estiver dentro do nosso coração. Porque eu vou te falar, Jesus visitou aquela mulher que representa o mundo que está precisando de uma visitação de Jesus. Porque foi só ela ter um encontro com Jesus, ela ter um encontro com o céu, que a vida dela foi transformada. Eu já vi pessoas pregando que Jesus estava acusando essa mulher quando ele falou que ela teve 5 maridos. Estava não. Se fosse para acusá-la, ele nem se aproximava dela. Quem acusa é a religião e não o reino de Deus. Você está me ouvindo ou não? Se alguém te acusar algum dia, pode rejeitar que é religião. Que Deus não acusa ninguém. Quem acusa é a religião. Jesus estava dizendo para ela: eu sei quem você é e mesmo assim me aproximei de você. Ah, querido, quero dizer para você que não importa o que você é, o que você fez, isso não vai impedir Deus de se aproximar de você. Amém ou não amém? E Ele não só quer se aproximar de você para mudar quem você é, mas para mudar a maneira que você vive. Porque Paulo caiu do cavalo quando encontrou com Jesus, mas nunca mais ele foi a mesma pessoa. Porque o Paulo, soberbo, matador de crente, porque Paulo, os crentes estavam sendo mortos e ele estava olhando e gostando, porque ele achava que estava pelejando a favor da obra de Deus. Aí a declaração dele é: duro é recalcitar contra os agulhões. Que isso é um provérbio lá que diz: duro é você ir contra tudo aquilo que você achava que era verdade. Porque a realidade dele apareceu diante dele. Porque Jesus falou para ele: por que você está me perseguindo? Ele: quem és tu, Senhor, que eu persegui? Ele falou: sou Jesus, cara. E Paulo nunca perseguiu Jesus, mas estava perseguindo a igreja, porque não tem separação. Jesus e a igreja é uma pessoa só, querido.
Amém ou não amém? Se fosse você que estivesse lá, ele ia falar: está perseguindo Jesus, está perseguindo meu filho, está me perseguindo. Porque ele não tem essa divisão. Deus não separa. Então, o mundo está precisando de uma visitação de Jesus, mas nunca vai ter essa visitação de Jesus no mundo se Deus não está tendo liberdade de visitar a própria igreja. Porque eu vou te falar o que tem de gente de coração duro dentro de igreja, irmão. Eu fico só olhando aí, por aí. Eu vejo cada coisa, eu trabalho na feira, e eu vejo cada coisa que eu fico horrorizado com os crentes que tem aí. Porque, desculpa, querido, ninguém que teve um encontro com Jesus, com o Espírito Santo, falta amor na vida dele, pelo próximo, pelo seu familiar. Você quer conhecer uma pessoa, se ela teve um encontro com Deus, fica perto dela e vê o que ela fala. Começou a falar dos outros, está faltando Deus na vida dela. Começou a fofocar, está faltando Deus. Porque quem tem um encontro com o Espírito Santo, a primeira coisa que aparece na vida dela é um amor muito grande pelas pessoas. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Primeiro e segundo mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. Como filhos obedientes, andai em amor, como Cristo vos amou e se entregou. Então, o batismo com o Espírito Santo, esse encontro com o Espírito Santo, traz amor pela igreja, traz amor pela liderança, traz amor pelas pessoas, traz amor pela esposa, traz amor pelos filhos, traz amor aos pais, pelos pais. Ele traz amor, porque Ele é. Gálatas capítulo 5 diz, mas o fruto do Espírito é amor. É o quê? Amor. Se tiver faltando amor, está faltando o Espírito Santo. Por isso, se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo mundo vai se esfriar. Porque vai estar faltando a ação do Espírito Santo no coração das pessoas. Você está me ouvindo ou não? Porque a presença do Espírito Santo traz a certeza do relacionamento íntimo com Deus. Deus quer colocar no teu coração a certeza de um relacionamento íntimo com Ele. Essa revelação no coração. Ninguém pode acreditar em você, mas só entre você e Deus, só intimidade. O Benihim tem um livro, Bom Dia Espírito Santo. O Benihim, filho de judeu tradicional, se converteu. Ele ficou, se eu não me engano, 2 anos sem se relacionar com a família dele, porque ele não aceitava a conversão dele. Ele descia para jantar ou para almoçar, sentava na mesa, ficava calado, não podia dar uma palavra com ninguém da casa. E ele só ficava no quarto dele. Ele disse que foi o tempo dele que ele gastou para ter relacionamento íntimo com Deus. Você tem que escolher, querido. Você tem que escolher. Porque tem gente que às vezes que não cria um relacionamento íntimo com Deus, que está preso a pessoas, está preso a coisas, não consegue, divide o coração dele com esse mundo. O cara chegou para Jesus e falou assim: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou: cumpre os mandamentos. Ele: quais? Amarás o Senhor teu Deus, o teu próximo, honra teu pai e tua mãe. Pô, eu já faço isso desde criança. Desde criança eu faço isso. Jesus falou: então tá. Uma coisa só te falta. Uma coisa. Só faltava uma coisa para ele. Vende tudo que tu tem, dá aos pobres e tu terá um tesouro no céu. O cara conhecia Deus? Não. Porque se ele conhecesse a Deus, ele saberia que Deus não tira nada de ninguém. Vende, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. O texto diz que ele foi embora porque tinha muitas posses. Porque o coração dele estava em coisas e não em Deus. Sabe por que às vezes tem pessoas que passam algumas coisas aqui nessa terra? Porque o coração dele está na terra e não em Deus. Ovelha,
tira teu coração desse mundo, porque onde está o teu coração está o teu tesouro. Porque o que tu vai conseguir aqui é só consequência. Domingo eu falei aqui que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Que essa é a jornada com Deus. Porque Deus nunca vai poder me encher da presença dEle se o valor que eu dou ao reino de Deus é secundário. Você está me ouvindo ou não? É secundário. Deus está sempre em segundo plano na minha vida. Primeiro plano é a minha satisfação. Jesus falou para ela: se soubesse quem está aqui. Porque aquela mulher estava buscando satisfação nesse mundo. E a satisfação dela viria do céu. O preenchimento dela viria do céu. Porque Deus quer que você tenha essa certeza. Querido, que é totalmente diferente a tua jornada, as tuas guerras, e você tendo certeza que tem relacionamento com Deus. Existe um versículo que é a minha meditação, que está no Salmo 27, verso 13. Que Davi, ele diz assim: uma coisa eu creio. Ele fala de guerra no começo, mas lá no verso 13 ele fala: uma coisa eu creio, uma coisa eu tenho certeza, eu verei a bondade do Senhor ainda na terra dos viventes. Porque o que nos alimenta na caminhada e a jornada que nós vamos vencer é a fé, querido. Não é a dúvida. Pela dúvida você abandona Deus, você fica fraco. Você está me ouvindo ou não? Porque o que eu tenho é ter fome e sede. Aí eu vim num culto desse, meu Deus, estou preenchido. Não, querido, ainda tem mais. Porque Jesus apareceu lá, Jesus ressuscitou, e falaram para os apóstolos. Eles foram lá no sepulcro, Pedro, Tiago, junto com Maria Madalena, e foram lá na porta do sepulcro. O texto diz que Pedro olhou, João esperou Pedro, porque o mais velho tinha que ir na frente. Um judeu faz isso, respeita muito. Pedro foi lá, olhou, depois João olhou, eles não viram Jesus. Sabe o que eles fizeram? Voltaram para casa. Voltaram para dentro de casa para ficar com medo dos judeus. E sabe onde Maria Madalena ficou? Aí Jesus chegou lá, ela pensou que era o coveiro, falou: onde colocaram ele? Me fala onde colocaram ele. Jesus falou: mulher, não me detenhas. Agora, por que Jesus apareceu para ela mesmo? Porque ela tinha fome e sede da presença dele. Por isso que ele apareceu. Ele mudou o percurso dele, que ele tinha que ressuscitar, ir lá para Galiléia, para encontrar com os discípulos. Mas ele foi lá no cemitério encontrar com Maria, porque Maria estava lá, ó. Você está me ouvindo aqui ou não? Que beleza, querido. Porque, querido, vou te falar, ninguém pode permanecer de pé vazio, sozinho. Crente sozinho é crente que vai se desviar. O dia que eu me encontrei com o Espírito Santo, lá vai 20 e poucos anos, nunca mais me desviei, nem tenho vontade. Já passei poucas e boas e passo ainda. Mas o capiroto, ele fica perdido comigo, que eu estou sempre assim. Oh Deus, aleluia, Senhor. Porque eu não estou vazio. Pode ter guerra aqui do lado de fora, mas aqui dentro tem paz. Pode ter guerra do lado de fora, mas aqui tem presença, aqui tem água viva. Que é isso que Deus quer fazer, querido. Deus quer regar toda a terra seca, porque a nossa vitória não vem de fora, vem de dentro. Porque a fé vem então a fé vem de dentro, nesse relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Porque a mudança que vem de Deus é para quem é preenchido. Porque senão eu vou viver de maneira superficial, da maneira que Judas viveu. E ele tinha um coração nessa terra. Judas era avarento, Judas traiu Jesus e estava do lado de Jesus, mas porque não foi alcançado. Porque eu não posso ser por isso simplesmente uma pessoa da igreja. Eu tenho que ser uma pessoa que quer o Deus. Eu quero muito de Deus. Porque na verdade, querido, quero que você saia daqui nessa noite sabendo disso. Deus quer preencher você.
Deus tem esse prazer, esse desejo. Já havia uma profecia, semana que vem a gente vai falar aqui que a profecia se cumpriu, que isso era o desejo de Deus. E o desejo de Deus é se cumprir cada profecia que Ele liberou, de um a um na igreja. Porque só não foi batizado com o Espírito Santo no livro de Atos capítulo 2 quem estava fora do propósito. Que tanto é que os caras, quando começaram a orar em línguas, eles ficaram rindo. Pô, tá doidão, todo mundo doidão, cheio de cachaça. Aí os caras estavam cheios do Espírito Santo, eles falaram que os caras estavam com bebida. Aí eles ficaram de fora. Aí Pedro mandou palavra neles, eles, compungindo-se eles no coração, perguntaram ao apóstolo e demais irmãos: o que faremos nós? Se arrependam e sejam batizados para que venha sobre vós o dom do Espírito Santo. Porque eles ficaram de fora, estavam no mesmo lugar e ficaram de fora. Mas sabe por quê que tem gente que fica de fora, no mesmo lugar? Porque não valorizam. Porque Jesus tinha falado para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto, venha o poder. É o poder de Deus na tua vida, para a tua caminhada. Porque o Espírito Santo, querido, pôde mudar aquela mulher, porque Jesus falou para ele: eu vou te dar uma fonte inesgotável. Nunca vai faltar a presença de Deus na tua vida. Nunca vai faltar, nunca. Porque Ele é uma fonte inesgotável. Eu vou te dar uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Você e eu recebemos uma fonte inesgotável. Sempre há água nessa fonte. Não importa como você esteja, vá a essa fonte. Vá buscar dessa fonte que está em você. Que Ele é essa fonte. Agora, não tem como ser visitado pelo Espírito Santo e continuar sendo a mesma coisa. Porque o Espírito Santo, ele traz mudança. O Espírito Santo traz mudança. Davi foi um cara que teve muito sucesso com Deus, querido. Mas no Salmo 51, ele tinha pecado com Deus. Sabe qual foi a declaração dele? Não retire teu espírito de mim. Não retire o teu espírito. Sansão errou com Deus várias vezes. Só que em um momento, ele brincando, porque aquilo que pode ser brincadeira para alguns, o diabo é a avaliação. Em um dos momentos ele caiu na própria brincadeira dele. E o texto diz: não sabia Sansão que o Espírito de Deus tinha se retirado. E ele foi: sairei novamente contra os filisteus, e a força dele tinha sido tirada. Pegaram Sansão, amarraram Sansão com correntes, furaram os olhos de Sansão, e Sansão agora ficava rodando o moinho, que representa ficar parado no mesmo lugar. E de vez em quando eles falavam: vai lá chamar Sansão para nos divertir. Mas não era Sansão que era palhaço, não. É quando eles olhavam para Sansão, lá via Sansão amarrado com correntes, olho furado, amarrado, olho furado, rodando moinho. Eles olhavam e riam de Sansão. Esse aí não é aquele que matava 1000 homens com uma queixada de burro? Rindo de Sansão. Eles não mataram o Sansão, não, porque o diabo, ele quer tirar a pessoa da presença e depois ficar humilhando a pessoa. Fala: eu preciso da presença do Espírito Santo. E Sansão fez o que muita gente às vezes precisa fazer. Falou: Senhor, restaura a minha força para que eu me vingue pelo menos dos meus olhos. Deus não quer que ninguém tire a visão que Ele deu para você, meu irmão. Sansão pediu: eu quero a minha visão restaurada, pelo menos para me vingar a minha visão. E ele derrubou aquele prédio todinho em cima dos filisteus. A vida de Sansão acabou junto com a do inimigo, mas quem tinha que morrer é o inimigo. Deus está querendo que você seja um destruidor de inimigo e não morrer por causa do inimigo, meu irmão. Mas para isso o Espírito Santo precisa continuar conduzindo a tua vida. Por
Por isso que ele falou: não vou deixar você sozinho. Você não está sozinho nessa jornada, não. Não fica com medo, não, meu irmão. Você está sozinho, não. Você está sendo amparado. Você está amparado. Declara todo dia: estou amparado. Fica de pé. Estou amparado. Porque o Espírito Santo, ele veio revelar a Deus. O Espírito Santo veio revelar a Deus. Revelar a Deus. Mas eu sei quem é Deus. Deus me livre, Deus me guarde, Deus me guie. Tem na música, tem na filosofia. Não. Ele é, porque Deus não é só palavras, mas é intimidade. Ele veio revelar o Deus que levou Davi a matar um gigante, que levou Israel a atravessar o Mar Vermelho. Ele veio para revelar o Deus que criou todas as coisas com o poder da palavra. Não é o Deus do livro. Eu perguntei minha nora, falei: você conhece Jesus? Ela falou: ouvi falar lá na faculdade dele. Ouvi falar na faculdade. Eu não posso de maneira nenhuma passar a minha vida vindo à igreja desde criança, igual a mim, querido, desde criança na igreja, pequenininho na igreja, pequenininho na vigília, dormindo. Mas faltou um encontro. Você não pode se dar o luxo de estar num ambiente desse e perder a descida do céu sobre esse lugar e ficar vivendo de nuance, de arrepio, de sei lá o que está escrito lá: filho meu, dai-me o teu coração. Jesus, no livro de João capítulo 7, diz lá no dia da festa, no último dia, ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba, que do seu interior fluirão rio de águas vivas. Porque dizia ele isso de todos aqueles que receberiam o Espírito Santo, que ainda não tinha sido dado. Quem tem sede, vem a mim. Sabe qual é a declaração de Deus para mim e para você? Quem tem sede, vem a mim. Quem tem sede, vem a mim. Há 20 e poucos anos eu bebi dessa água. E eu quero beber todo dia pela manhã, todo dia à noite. Eu quero beber dessa água, querido. Foi algo mais maravilhoso que aconteceu na minha vida até hoje. Agora não adianta nada. Eu estou na presença dele, mas não me coloco disponível para ser visitado. Feche teus olhos. Feche os olhos, se você puder, né? Se você é alguém que quer, querido. Talvez você nem quer, porque eu nem conhecia o Espírito Santo, querido, quando eu fui batizado. Semana que vem vou falar para você que o encontro com Ele muda a tua vida, muda a tua expectativa, muda quem você é. Porque o Espírito de Deus produz amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Ele produz. A alegria, Ele é uma fábrica de alegria na nossa vida, querido. E vai te dar força para você vencer os seus desafios, não sei quais, mas amanhã, a essa hora, Ele já pode ter te dado uma direção, e tu já sair daqui com a vitória na mão, meu irmão. Pura e simplesmente que você acredita que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Eu não sei qual é o teu nível de intimidade, o quanto que você tem fome e sede dele, e tem desejo de ter intimidade com Ele, que Ele quer marcar a tua vida. Está escrito: eu darei, derramarei.